No vídeo de hoje vamos falar aí sobre os 20 anos deste disco aqui, The Blessed Hell Ride, da banda Black Label Society, projeto aí do Zakk Wylde. Vamos falar sobre os 20 anos depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, Disconnectors, esse discaço aqui, The Blessed Hell Ride, da banda Black Label Society, é praticamente um projeto solo do Zakk Wylde, né? Principalmente esse disco aqui, está completando 20 anos, cara, isso mesmo como o tempo passa. The Blessed Hell Ride, quarto disco da banda, sucessor de 1990 Eternal, disco aí, terceiro disco do Black Label Society, uma homenagem ao pai do Zakk Wylde, né? Esse disco anterior tinha Robert Trujillo tocando baixo e Craig Numacher tocando batera. O anterior a esse foi Stronger Than Death, que também é um belíssimo álbum aí, o segundo álbum da banda, né? E o primeirão aí, né? Primeiro Sonic Brill também, grande disco. Aliás, estava comentando, né, que os discos do Black Label Society nessa época eram praticamente aí, de uma certa forma até hoje ainda são, né? São discos do Zakk Wylde, né, cara? Mas este aqui ele se superou, né? Eu acho que ele amarrou bem essa fase inicial da banda, com esses 4 álbuns, fechando com este aqui, né? Depois a gente tem um ao vivo aí, o Boozed Bruised, que é bem legal também. E, enfim, cara, é um descasso aí, né, meu? Aqui a gente tem faixas muito legais e muito pesadas, né? Muito características do som do Black Label Society. Aliás, cara, o legal desta banda e dessa filosofia, né, esse pensamento, esse modo de pensar do Zakk Wylde, olhando para o seu público, né, pensando como engajar o seu público melhor, essa característica de uniformização, né? O que eu digo como uniformização? Né? A utilização de elementos pops, por exemplo, como motocicleta, né? Harley, né? É um elemento pop da cultura norte-americana e ele utiliza muito bem isso, assim como tudo que está envolto a este movimento da Harley, como jaquetas de couro, jaqueta jeans, calças, coletes jeans, também calças jeans, barbões, cabelos compridos, né? Correntes. Então, todos esses elementos que fazem parte da cultura pop, né? Muito mais pensada aí pro lado da cultura da Harley Davidson, do motociclista, né, cara? Ele se apropriou muito bem e trouxe isso pra banda, criando esse elemento de crew, né? Inclusive até no último álbum, que é Down Crew Inc., né? De grupo, né? De pertencimento. E ele faz muito bem na carreira do Black Label Society. E com esse disco aqui, obviamente, não podia ser diferente. Ele faz exatamente isso neste álbum. Aqui a gente tem músicas bem pesadas e bem marcantes, como Stone and Drunk, Doomsday Jesus, que inclusive fez parte de uma trilha sonora de um videogame chamado MTX Mototracks, de um game, né? Um soundtrack de um jogo. Também, cara, a Stillborn, que tem a participação de Ozzy Osbourne, seu padrinho na música, né? Quem não vai se lembrar aí dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, onde ele tocava na banda de Ozzy Osbourne, gravou um disco belíssimo que é o No More Tears, depois saiu para gravar e correr o risco com Pride and Glory, que é uma baita banda também, que infelizmente só tem um disco, mas foi a primeira vez que ele colocou a sua voz para fora, né? Começou a cantar, e aqui ele realmente deu a consistência que faltava com esse disco, não só ao Black Label Society, mas também a sua carreira como artista fora do guarda-chuva do Ozzy Osbourne, né, cara? E felizmente, cara, para nós que gostamos de música pesada, este disco aqui realmente é uma obra de arte.
Stillborn, como eu comentei, tem os backing vocals de Ozzy Osbourne. O legal aqui é que, como o Ozzy era da Epic, da Sony Epic, eles não podiam divulgar isso, por exemplo, na contracapa, aqui nas músicas, né, nos títulos das músicas. Ele ficou creditado apenas dentro, né, do booklet, no livreto que vem aqui. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, ó. Dentro do livreto ali a música tá ali dentro, né? O Ozzy ali dentro. E como eu comentei, cara, esse disco aqui é um disco praticamente do Zakk Wylde, né? Que criou todo esse conceito, né? Esse contexto tentando criar uma unidade junto ao seu público, né? Que é muito legal. Cara, a música que eu curto muito aqui nesse disco, que lembra pra mim muito Pride and Glory, é a música título do álbum, né? The Blessed Hell Ride, que é cara, uma balada muito bonita, com uma pegada de southern rock, né? De country, assim, mas mais um country rock do que propriamente um country. E esse álbum é daqueles discos, como eu costumo dizer, né, cara, pra gente ouvir do início ao fim, cara. Um disco realmente muito bem executado, como toda a carreira, né, assim, musicalmente falando, né, toda a carreira do Zakk Wylde é assim, né, cara? Dificilmente você vai encontrar ele perdido no palco ou com uma execução errônea, né, cara? E tem tudo aqui dos elementos que quem gosta de heavy metal ou de hard rock vai encontrar, né, cara? Tem várias faixas, tem aqueles elementos muito parecidos com No More Tears, por exemplo, com a faixa Suffering Overdue, né, cara? Que tem uma guitarra pegada, assim, mas ao mesmo tempo ele dá aquelas largadas na guitarra, assim, deixa soar a guitarra, e aí lembra muito, me remete muito aí ao disco, né, No More Tears como um todo, né, cara, não especificamente a faixa, né, cara. Então, Funeral Bell, desculpa, não é o Suffering Overdue, é Funeral Bell, que é um musicão aí, cara. Depois, virando o disco, né, cara, a gente tem algumas coisas mais pesadas, como Final Solution, que é um riff pegado também, muito bem construído a música. Aí a gente tem muito... Na próxima faixa, né, o Destruction Overdrive, tem aquela característica de ter os harmônicos guitarrísticos do Zakk Wylde também. Os vocais aqui, como eu comentei, né, ele já entrou numa linha, ele sabe cantar, ele sabe o que ele quer, ele busca o que ele quer, né? Ele tem muito, se tu prestar atenção, tem muito das melodias do Ozzy, né, cara? Ele faz aquelas linhas de vocais muito bem pensadas e construídas, mas que ele com certeza aí absorveu muito do Príncipe das Trevas aí, não só na fase em que ele trabalhou com ele, né, com Ozzy, mas também sugou muito do Black Sabbath, né? Inclusive tem muita coisa aqui em termos de riff que a gente percebe influências claras de Black Sabbath, né? É um disco que no geral lembra bastante, cara, em termos de riff, né? E tem, cara, finalizando o álbum aqui, né? Olhando para as músicas, não tem muito o que dizer, né? São todas grandes músicas, né? Tem ainda Blackened Waters, We Live to Know More e Dead Middle, que são as músicas talvez menos conhecidas desse disco aqui, mas que são músicas muito boas e muito legais. Como eu comentei, é um disco muito bom de ser ouvido do início ao fim. Obviamente as primeiras faixas aqui são realmente marcantes, né? Como eu comentei, Stone and Drunk, que ele toca aí nos shows, Doomsday Jesus também, Stillborn, Suffer Overdue, Blessed Hell Ride e Funeral Bell. Algumas delas, inclusive, ele tocou no ao vivo ano passado, tive a oportunidade de vê-lo aqui em Porto Alegre. E realmente, cara, ele tem uma postura frente aos fãs de muito respeito, né? O palco para ele é realmente algo sagrado, né, cara? Tanto que ele joga muitas vezes sua guitarra pro céu como se estivesse louvando, assim, né? Levanta sua guitarra. Então tá aí, 20 anos, The Blessed Hell Ride, né, cara? The Black Label Society, um discão aí, fechando talvez a primeira fase da banda aí. Vale lembrar que esse disco foi lançado dia 22 de abril. Essa minha edição aqui eu comprei, cara, é uma edição assinada pela banda, né? Obviamente, quem gravou o disco aqui foram só 2 integrantes, né? O
próprio Zakk Wylde e também o baterista Craig Nunnemacher, né? Que eu vacilei ali falando o nome inicialmente, mas tá aí um belo disco para quem gosta de som pesado, um hard rock muito bem construído, né, cara? Lembra alguma coisa aí, tem alguma sonoridade de stoner, lembra alguma coisa do Black Sabbath, do heavy metal do Black Sabbath, os vocais aí, apesar de serem o timbre ser diferente, as linhas vocais são muito construídas pensando aí no Ozzy, aí, tanto na fase do Black Sabbath como na fase da carreira solo mesmo. Bom, antes de finalizar o vídeo, não deixe de passar lá na loja da Desconecta dentro da Amazon, amazon.com.br/shop/desconecta, assim você ajuda o canal. Deixe nos comentários aí o que você acha deste álbum, se realmente ele fecha uma fase importante da carreira do Black Label Society, e a gente se vê no próximo vídeo.